eu tenho 2 nomes, Maria Ângela Abras Viana, Abras só, né, no princípio, e Angel Abras. Meu pai gostava de Angel, minha mãe gostava de Maria Ângela. Ficaram os 2. Eu assino oficialmente Maria Ângela, mas eu gosto de Angel. Sabe que é uma coisa que eu sempre perguntei à minha avó? Meu avô morreu mais cedo, mas a minha avó era uma pessoa muito, assim, curiosa. Eu acho que ela ficou curiosa, com tanta, assim, ouvir falar de Minas, de um lugar cheio de, vamos dizer, rico em pedras preciosas, e tudo isso chamou a atenção da minha avó. Eu acho que naquelas coisas de religião, o Líbano era bem diferente dos outros países árabes. Então, a minha avó resolveu ir embora. Não era Belo Horizonte, era Curral del Rei. E eu achava interessante como a minha avó, ela que era uma pessoa que enfrentava a vida, né? Isso eu acho lindo dela. Ela enfrentou a vida vindo embora de navio. De navio naquela ocasião levava muito tempo. Ela começou então a fazer uma vida independente dela, descobrindo coisas, foi tendo filho, teve 7 filhas, e 6 filhas e um homem. Nicolau Elias Abras, meu pai, primo da minha mãe, Margarida Abras. Olha, sinceramente, eu não sei. Alguns colocam como sendo assim para o dinheiro não ir embora. Alguns colocam. Pessoas que colocam isso para mim. E eu acho que não é nada disso. É para sair de um país totalmente diferente. Vem para um país totalmente diferente. Eles, eu acho que naquele momento, pensa bem, foram corajosos, hein? Sair de um país que era um país tranquilo naquela época. Quando foi início quando eu nasci lá, era Rua Olegário Maciel, e depois perto também da Igreja Ortodoxa brasileira, né? Que minha avó acabou trazendo o bispo aqui para Belo Horizonte. Tudo ali onde a gente morava inicialmente. E aquela casa era muito interessante, porque eu não sei se meu pai construiu, porque ele adorava o jogo de futebol, que era naquela época, o campo de futebol era em frente à nossa casa. Era muito interessante. Era só subir para o andar, no 3º andar, que a família ficava alegre, porque ia ter o jogo. Como é que chama o futebol lá, hein? Atlético, Cruzeiro, América. Atlético, meu filho, que o povo adorava. E era bem interessante aquele momento que a família reunia no 3º andar para ver o futebol lá do Atlético. Sinceramente, era assim, porque na família tem de casar com árabe, naquela ocasião tinha de casar com árabe, tinha de ter uma vida normal, assim, a mulher tem filho,
e tal. Essas coisas eu não achava interessante, não. Eu gostava muito das artes. Eu gostava de fazer alguma coisa. A música foi o primeiro trabalho, porque toda a família tocava piano, principalmente. Agora era assim, um tocava violino, que era o rapaz, e os outros tocavam piano. Mas a grande pianista da família mesmo, foi tia Judite, que tocava muito bem, muito bem. E eu tocava também com Francisco Masferrer. Era um grande mestre. Tocava muito, estudava muito. Mas estudando tanto, eu também resolvi fazer Belas Artes com Guinhar, naquela época, no Parque Municipal. O Parque Municipal, foi aberto lá, no finalzinho tinha a escola dele, do Guinhar. E Guinhar, aí tinha outros professores também que vinham do Rio. E tinha, o meu professor eu gostava muito, o professor de escultura, Franz Weissmann. Eu sou assim mesmo, eu gosto de muita coisa. Então, mas realmente o piano eu comecei muito cedo, depois as artes plásticas e a dança foram juntas. Eu não gosto de separar a arte. A polícia fazia um retrato falado, era Jane Milde. Jane Milde é uma pessoa que também apareceu para fazer o retrato falado, mas não no desenho, mas sim na escultura, e fazendo uma máscara. E eu fiquei sabendo e fui atrás dela, ela já, não sei, ela já foi embora de lá há muito tempo. Mas a Jane Milde me ensinou, e essa cabeça eu guardo com muito amor, com muito carinho, porque essa, anatomicamente, é perfeita. Anatomicamente, e sem eu colocar a menina, que era minha colega de dança também, e eu achava ela interessante. Ela não gostava muito da dança, ela gostava mais da música. E eu era encantada com o rosto dela, que tinha um cabelo muito interessante, farto, tinha uma cara muito definida. E como eu queria ser escultora, porque em tudo que eu entrava eu queria ser bem escultora, bem pianista, a melhor. Com a música eu aprendi uma coisa que era fantástica, ouvir. Com a escultura, tocar. E a dança. Eu aprendi uma coisa fantástica, que é mover. É mais fácil eu mover e te dizer alguma coisa do que eu falar em palavras. A dança aparece com Carlos Leite. Ele estava no Balé da Juventude, no Rio, e foi visitar Belo Horizonte. Então, ele foi visitar... Como é doido esse negócio de lembrar tanta coisa, né? Então, ele foi dançar em Belo Horizonte com o Balé da Juventude. Eu fazia um pouco escondido. Não da minha mãe, mas do meu pai era escondido. Eu tinha um grande amigo, Vitor Lala. Vitor Lala, filho de um grande amigo do meu pai. Ele falou, olha, você já viu o que é que chegou? Tem um professor de dança. Eu já era amiga de Klaus. Então nós combinamos os três de entrar para o balé. Porque, em geral, bailarino não era um negócio muito... Até que o nome, para mim, olha, meu pai um dia me perguntou assim, você e os amigos que fazem ginástica com você, ele não colocava nada, né? Mas era interessante porque ele nem sabia como é que era o balé, nada, ele não sabia nada. Até ele viu no jornal, né?
quando ele viu no jornal, e aí meu pai pegou esse retrato e falou o que era aquilo. Eu falei, não, isso é na escola de aula. Ele me chamou, falou que ia acabar. Meu pai tinha uma coisa bonita, ele nunca... ele olhava mais do que... Ele falava e olhava. E pedia que largasse tudo, porque não era um ambiente bom. Não era um ambiente bom. E eu falei, então eu vou só continuar só mas larga isso. Eu falei, tá bem, meu pai, tá bem. Eu vou só com esse tal amigo, eu sempre ia com ele. Carlos Leite foi um grande mestre. Ele conseguiu trabalhar muito e depois de um ano, ele colocou o Klaus como um assistente dele. Foi ótimo, porque o Klaus se interessava também pelo balé muito, não só pelo teatro. Porque, mesmo sendo grandes amigos, eu e Klaus, nós dois éramos grandes amigos. Onde um ia, convidava o outro, entra. Ele também falou, vamos entrar para o balé? Eu entrei, gostei muito, ele também muito. Achei um pouco difícil pôr ponta. Naquela época, que as pontas machucavam muito. Não eram tão cuidadosas. Então, mas foi um momento muito lindo. Lá no Balé Carlos Leite. Eu já misturo um pouquinho. Então, ficamos lá com o professor 8 anos. Estreamos muita coisa, principalmente no Parque Municipal de lá, que foi o balé de Silfido. Eu também estava com eles fazendo todo o trabalho, dançamos muito no Triângulo Mineiro, acabou formando a Companhia de Minas Gerais, mas foi muito importante o trabalho do Carlos Leite, porque ele não era uma pessoa, ele doava muito trabalho. Além da parte técnica do balé mesmo, ele ensinava muito a parte também, assim, bem popular da Rússia, de outros estados, outros países. Era muito bom, porque assim, e também a história do balé clássico, a história dos outros, não falava em moderno, porque não existia ainda, mas ele falava da parte mais popular, da dança popular, e ensinava também, ajudava a gente a entender e tal. Quando ele viajou um pouquinho para outro lugar, foi fazer uma viagem, o Klaus resolveu com Décimo Otero, de eles dois fazerem um trabalho e apresentar quando ele chegasse. Klaus fez, ele chamou de Cobra Grande, mas não era Cobra Grande. Era outro nome, que depois foi corrigido, mas não me lembro. Então, eu dancei, Nena, Sigrid. Sigrid era a própria Cobra Grande, que a cobra não era a cobra, a Sigrid era a pessoa que era uma bela bailarina, dançava lindamente, tinha Vera também, que dançava lindamente, e eu, da Vera, eu fiz o pé de bailarina dela, e que faz sucesso hoje no Rio de Janeiro, eu expus lá no Museu do Mar. Carlos Leite, ele deixou duas coisas muito fortes para os alunos dele: amor à sua profissão. Teve um tempo que eu e Klaus fomos passar aquele viaduto da floresta para visitar uma colega que estava perdendo uma criança. Então, nós dois
Foi um momento muito interessante, como grandes amigos, 10 anos de amizade profunda, cada um ajudando o outro, trabalhando o outro, e de repente nós encontramos o dedo mínimo. Mas de verdade, trançou o dedo mínimo um no outro, e foi aquele momento que nós percebemos que não era só uma amizade. E ficamos juntos e começamos a querer namorar. E ficamos namorando com o dedinho, né? Principalmente. E depois de longo tempo, seu pai de novo. Fui lutando com ele, devagar, devagar, devagar. A minha avó, que realmente não adiantou vir irmão dele, não adiantou vir ele próprio, não adiantou vir pessoas para falar que ele era legal, que era bom, que Klaus era interessante. Eu levava Klaus também para dar aula para minha irmã, para ver se chegava mais e tal. Então, com isso, foi muito complicado, levou uns 3 anos, e até eu pedi minha avó. A minha avó, essa avó materna, era muito interessante. Falei, minha avó, eu não vou casar, e você sabe que tem uma carta, essa carta eu escrevi porque minha irmã morava na Bahia. Então, eu resolvi, ela veio para Belo Horizonte, e depois ela tinha discutido com uma pessoa lá, que ela veio, e meu pai falou que tinha de voltar. No dia seguinte, tinha de voltar para a Bahia. E eu escrevi uma carta para o meu pai dizendo, meu pai, se você pensa que eu quero casar, você está enganado. Eu não tenho vontade de me casar, a não ser com uma pessoa que me entenda muito bem. E eu já tenho essa pessoa e você sabe quem é. Mas quem sabe que a 11 a 12 mil pés de altitude, sua cabeça pensa melhor. Ele, então, virou para minha irmã e falou assim, a tua irmã é muito estranha, né? E aí ficou nessa estranheza e voltou da Bahia. Eu falei com minha avó, fala com ele, que eu não vou casar com ninguém da raça dele, porque não vão aceitar o que eu faço. E aí foi muito custado, mas acabou casando. Acabou ele fazendo a festa na casa dele, onde todo mundo gostava, e eu não queria mesmo ir para igreja nenhuma. Eu queria ficar casando lá mesmo com a religião dele. E foi muito engraçado, porque Klaus alto, né, o padre era baixo, então teve de pôr um apoio de um banco para o Klaus colocar a coroinha na cabeça dele. Mas valeu, foi muito importante. Nasceu depois, então casei, ficamos morando lá e abrimos a primeira escola em Belo Horizonte. Abrir uma escola teria de ter uma pessoa com dinheiro, com material. Eu resolvi ir lá pedir meu pai. O Klaus falou, mas você vai pedir seu pai? Eu falei, vou pedir meu pai. Vou pedir para ver se ele dá. E cheguei lá e falei com ele, meu pai, eu estou precisando de abrir uma escola, mas você me empresta o rapaz, ou aquele senhor que trabalha na casa, ele também fazia muita construção, gostava. Apesar que ele tinha uma bela loja enorme com 2 irmãos dele, mas ele ouviu eu falar. Olha, eu queria que você me emprestasse a pessoa que pode fazer isso para mim, o material, e depois, quando der o primeiro resultado, eu venho aí te pagar. Ele disse que naquele momento ele não tinha. Eu aí, quando cheguei na porta do escritório dele, ele falou assim, volta. Ele falou assim, eu vou te ajudar. E me ajudou, então.
A escola foi assim, a avó do Cláudio cedeu a casa e eu cedi a construção, assim, o material e tudo bem. Aí fez uma escada fora, para poder não incomodar a casa, e tirou uma parede grande que dava para fazer a escola, e fez o banheiro e o vestiário. Quando a escola ficou pronta, aí a gente falou, vamos sair do Carlos Leite ou vamos? Eu falei, não, por enquanto vamos ficar com os dois. Ficamos com os dois. Quando aí eu fui agradecer meu pai com o primeiro dinheiro, ele virou, pegou o dinheiro, depois pegou de volta para mim e falou assim, já vi que você tem palavra, chega. É. Aí nós começamos a pensar no ensino brasileiro, uma maneira mais brasileira da própria história, né, do Brasil. Da própria história do Brasil, a gente era muito encantado com a Inconfidência Mineira. E começamos a ensaiar Marília de Dirceu. Klaus também fez diversas coreografias belíssimas. Amanuense Belmiro do Ciro dos Anjos. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Foi lindo, lindo, lindo. Eu e Nena fizemos a mãe. Tenho aí o retrato do livro do Klaus. E a turma toda que participou. Mas o que era muito importante, além de tudo, era o pessoal do teatro experimental. Eles faziam também o jogral. Falava, minha mãe, o que é aquele vestido naquele prego, naquele prego. Minhas filhas, boca presa. Vosso pai vem chegando. Era de longe, vosso pai enamorou-se. E era lindérrimo e era todo em jogral. Nesse momento não tinha música, tinha a voz do pessoal do teatro experimental. O jogral ficou muito forte, e foi uma coisa muito linda mesmo. O palco era dividido também? Era dividido, era tudo. E era o trabalho também da cenografia, da roupa, de tudo. Foi um momento histórico, realmente, sabe? Geração Complemento eram 40 pessoas. A gente vivia todo fim de semana. A gente vivia assim, juntos. Às vezes minha mãe dava muita festa, fazia muita farra, tudo com eles, mas sábado era importantérrimo, o que nós íamos fazendo. Então, e todo sábado a gente encontrava. E também não era só a dança. Tinha a dança, tinha o teatro experimental, tinha madrigal renascentista, que era com Isaac Karabichevsky, tem a Lúcia Godoy, que era uma bela cantora, lindíssima. O teatro experimental era Ivan Ângelo, não, D'Angelo, a mulher do D'Angelo é Amélia, tinha Carlos Kreber, tinha uma bela turma no teatro experimental. Minas foi a minha sorte, a sorte da Geração Complemento, porque cada um tinha a sua profissão e juntava, e fazia, e realizava, tinha coragem um de ajudar o outro estava sempre presente.
Geração Complemento ficou no meu coração, ficou junto de mim e está junto de mim em qualquer lugar que eu vou, eu falo deles. Teve um momento que você precisava entender melhor o corpo, para poder ter força para ensinar melhor. Então, o que nós vamos fazer? Procurar um professor de anatomia. E aonde que, mas menino, Belo Horizonte naquela época, não tinha pouca gente, engraçado, a parte de odontologia, a parte de tudo, tinha dificuldade nas universidades ou nas faculdades de odontologia. Nós tivemos de rodar até achar na de odontologia um professor que não entendeu por que o professor de dança tem de saber anatomia. Até hoje eu fico embasbacada porque a minha sorte e a do Klaus é que a gente colocou anatomia na parte da dança. Por quê? Porque, pensa bem, se você faz um edifício, tem de ter estrutura, não tem? O ser humano é uma estrutura. Sem ela, você não faz nada. O corpo é o grande filósofo seu, é o grande, a máquina, o pensamento, tudo depende dele, do seu corpo. Tudo depende dele. E que? Da estrutura. O que é uma estrutura? O seu esqueleto, os seus ossos, seus músculos, seus órgãos, tudo é um significado que você tem de estudar para entender como movê-lo, como usá-lo, e foi daí que nós começamos com essa história de, além de tudo, uma dança brasileira, para ir percebendo como é que trabalha um corpo. E o corpo cada vez me fascina mais, viu? Cá para nós, eu estudo anatomia profundamente, porque é muito pouca coisa ainda para entender este grande mestre, que é o corpo mesmo. A gente dança das entranhas, né? Mas eu acho que a dificuldade toda essa é valorizar as pessoas, né? Sacar quem você é, onde está seu estômago, como é que ele é, como é que eu sou, o meu tamanho, te respeitar como ser humano, né? Eu acho que essa coisa do ser humano é muito importante para a dança. Enquanto você não tem ser humano, você não tem um bailarino. Teve um momento, em 1961, Pascoal Carlos Magno resolveu ajuntar as escolas de dança principais do Brasil inteiro. Então, Pascoal convidou a nossa escola, a Escola Clausiana. Você sabe que o Brasil inteiro, o Teatro Municipal, diversas companhias, diversas escolas, e a nossa estava lá. Eu falei com o Klaus, você faz a aula e eu danço a Marília de Dirceu. Então, olha, eram acho que 10 ou 15 alunas, mas era fantástico, por quê? As alunas eram preparadas só por mim e por Klaus. E foi, naquele momento, tinha uma menina, uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas ela levantou quando o Klaus entrou para dar uma aula de balé, e o Klaus e nós já estávamos procurando um trabalho anatômico para o corpo naquele momento. Então, antes de começar toda aquela parte, o Klaus trabalhava o corpo antes. Então, já chamou atenção. E imagina que quando eu entrei com a meninada para o Klaus depois de entrar e dar aula, uma pessoa muito importante da dança levantou e falou assim, mas aguentar mais um balézinho, ainda mais de Minas Gerais? Eu falei, ela vai ver o que é balézinho. Mas ela ficou em pé. Mas quando começou a primeira, ela sentou para ver. E foi aplaudida
muito aplaudido. E foi tão importante o nosso trabalho que Rolf Gelewski, da Bahia, nos convida para irmos sem nada, sem concurso, sem nada, porque ele viu o trabalho e nos convidou para irmos para a Universidade Federal da Bahia, no setor de dança. No princípio não era tão simples largar Belo Horizonte, não foi simples. Então, mas nós tínhamos de pensar. Eu resolvi, falei com o Klaus, Klaus, nós estamos aqui, é minha escola, é nossa escola, é sua escola, nós temos uma escola. E cada um já tem um nome, já é boa a escola, nós não precisamos ter mais, se não quer, ficamos aqui. Mas eu acho que uma universidade nos convida e a gente não vai, não vale a pena fazer isso. Vale apenas aceitar. Mas, para mim, a Bahia também foi um momento... Olha, tinha um trabalho... Rolf era um conhecedor profundo de Mary Wigman. Também um belo trabalho. E eles todos... A dança lá era aliás, a Bahia... Naquele momento, era bom tanto na dança, quanto no teatro, quanto na música, quanto nas artes plásticas. Olha, tinha o Kohreuter, que fez isso tudo, colocou muita arte na Bahia, e Bahia já é uma arte, né? E acabamos indo e fiquei morando uns 6 meses numa pensão que chamava Pensão Jensen. Essa pensão eu adorava, porque a pensão era muito alegre, é uma pensão de 2 alemãs, que tinha Rolf lá. Tinha eu, Klaus, a empregada e a avó do Klaus. Levei tudo para a Bahia. E Rainer também já tinha 3 anos e fomos para lá. E Rainer se entusiasmou pela capoeira, porque depois de 6 meses que eu estava lá, nesse local da pensão Jensen, que eu adorava, engraçado, eu rolei de uma escada com Rainer e acabei perdendo uma criança. Então, para mim foi muito triste esse momento, porque a criança não resistiu, porque na Bahia não tinha naquela época incubadora. Então, tinha algo que a Bahia não me dava segurança na área da saúde. Então, eu tive um pouco de receio. Mas acontece que a escola, o Rainer encontrou um menino que estava jogando capoeira enquanto eu estava pondo os móveis para dentro. Ele falou, minha mãe pede ele para me ensinar essa dança. E eu falei, meu filho, ensina o Rainer a dançar a capoeira. E eu também fiquei muito feliz, porque aprendi a capoeira na Bahia. Mas nós tínhamos um compromisso com Salvador, o seguinte, 2 anos de experiência, tanto para nós quanto para eles. Quando chegou a hora de assinar efetivamente, falei, Clausiana, você é um coreógrafo, você é um belo mestre e você vai ficar preso dando aula em Salvador. E onde estão as suas coreografias? Não foi fácil largar a Bahia. Não foi. E não foi fácil ficar. Chegou no Rio, eu, com a cara e a coragem, a Nena falava que eu tinha de dançar na televisão. E eu fui dançar, porque para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro para começar uma nova vida lá. E daí, a Lídia Costa lá, que eu te falei, que a Lídia era uma pessoa importante na minha vida, que eu conheci aqui em Belô com o Carlos Leite. E aí, um dia eu estava andando, porque eu fui procurar uma
um apartamento para morar, porque eu já estava 3 meses com uma amiga minha. Então resolvemos, quando eu estava na rua, ela gritou meu nome e falou comigo, o que está fazendo? Não me procurou. Eu falei, quando eu estou ruim eu não procuro ninguém, mas quando eu estou bem eu vou procurar. Por quê? Foi por acaso. Então, ela falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou dançando na televisão. Um pouco forçada, mas estou dançando. Para ter dinheiro. Tupi e Excelso. Mas era um trabalho que pelo menos dava o dinheiro e era de um coreógrafo do Teatro Municipal, muito legal, menino. Me aceitou logo, e também da outra, tinha uma outra coreógrafa. E eu me divertia um pouco falando com a Nena. Ô Nena, me ensina essas coisas, porque era tudo ao vivo, né? É só abrir a cortina e você tem de dançar. Então era muito interessante. Aí encontrei essa amiga que virou e falou assim, olha, Angel, o que? Você está dançando na televisão? Não, Angel, olha, tem uma professora que ela agora foi para o Teatro Municipal e a escola dela está vazia, sem ninguém, e ela está precisando de uma pessoa para tomar conta da escola dela. E eu vou falar que você é que vai ficar tomando conta da escola. E acabou eu indo para Tatiana Lescova, mas aí ela me cedeu a sala e eu comecei a trabalhar lá, larguei a TV, as duas, e fiquei dando aula para as crianças e foi muito importante. Acabei ficando 9 anos lá. Como eu trabalhava na escola da Tatiana, eu perguntei se eu podia trabalhar lá com os atores também, essa nova linguagem corporal. Os atores todos do Rio começaram a nos procurar para ter esse trabalho. Nesse interim, aparece o primeiro trabalho teatral, a Ópera dos Três Vinténs, que foi convidado o Klaus para ser coreógrafo e eu de ser bailarina. Fazer parte também da dança. E eu fui, e tinha mais algumas pessoas, era muito bom esse trabalho, porque tinha Marília Pera, Wilker, uma turma maravilhosa de atores. É aí que nós ficamos conhecendo esse pessoal todo. Klaus trabalhou muito. De vez em quando, eu e ele falava, poxa, olha o corpo principalmente Marília, esse pessoal todo, a gente falava assim, olha que corpo de expressão corporal linda. Ficou com o nome expressão corporal. A expressão corporal é uma maneira de desenvolver os 5 sentidos, de trabalhar as nossas dificuldades, como as nossas tensões, trabalhando com mais eficácia no movimento. Eu dava aula na Tatiana, no conservatório e no teatro. Então a gente trabalhou muito, o Klaus ficou conhecido lá como grande mestre das mudanças teatrais, e foi muito lindo. Ganhou o primeiro prêmio Molière. Aí nós fomos viajar para a França. E foi desenvolvido não só para os atores, mas aí para os bailarinos e para todas as pessoas que necessitassem desse trabalho, tanto criativo quanto para a própria vida. Até fundarmos a primeira escola juntos no Rio de Janeiro. A Tereza Aquino, Tereza D'Aquino, ela me chama e fala, Angel, você não topa abrir uma escola comigo e Klaus? Eu falei, urgente. Eu quero porque eu estou louca para já vou começar a minha escola. Então, eu, infelizmente, tive de largar a Tatiana no 9º ano e falei
que eu ia abrir minha escola, porque também eu tinha ganho um dinheiro que meu pai tinha deixado, e eu já tinha falado com ele, olha, se você quiser me deserdar, tudo bem, mas eu ganhei um bom dinheiro, comprei uma casa para morar, que eu já estava cansada de tanto mudar, e eu já estava cansada também de ficar só trabalhando nas escolas, mas nunca na minha mais. Mas foi lindo, porque eu e Tereza e Klaus abrimos a escola, Centro de Estudo do Movimento e Artes. O nome foi dado pelo Paulo Afonso Grisoli, que era diretor, já era secretário de Cultura naquele momento. E foi lindo, aí abrimos esse local, que era considerado um corredor cultural. Esse corredor cultural tinha de tudo quanto é qualidade, de bons atores, bons mestres, bom professor, bom em todas as qualidades da arte. Parecia até o Geração Complemento. E aí eu ensino um pouco de coisa para os coreógrafos aprenderem como é que ele fez com a mãe. O Rainer me chamou e falou, minha mãe, eu gostaria que você fizesse como é que ele chamava naquela ocasião, que você vai dançar o movimento 5 Mulheres. Eu falei, mas o que é para você 5 mulheres? É aquelas mulheres da beleza, disso, daquilo, daí. E ele me pôs para me falar o que é quando você já chega no auge do conhecimento. Eu falei, olha, Rainer, quando chega a esse ponto, é assim, tudo é pouco, porque já fez o muito. Então, dançar pouco, movimento pouco, conhecimento já está tão cheio que não precisa mais, já chega, já está tudo pronto. Aí na sua cabeça, no seu corpo, no seu pensamento. E ele falou, perfeito. Ele falou para mim, isso aí, perfeito, Angel. Então, eu vou te pedir uma coisa. Faz uma posição que você está habituada a fazer sempre, quando você ou dá aula ou dança. Quando você vai dar aula, que você vai dar um conhecimento para a pessoa. Ele virou, eu falei assim, mas o que você quer? Uma posição quando você vai começar um trabalho, dar aula ou qualquer coisa. Aí então eu fiz uma posição. Eu sentei no chão, abri as duas pernas e falei, é assim. Ele falou, e aí, depois dessa posição, qual que você faria? Ou fazia? Eu aí comecei. E ele falou, mais uma, mãe, mais uma, mais uma. Eu peguei, parei e falei, escuta aqui, afinal, as minhas posições é para você ver que coreografia vai fazer? Isso é? Ou é? Ele riu e falou assim, olha, sabe uma coisa? Continua. Agora, todas essas posições, você vai emendá-las. Eu vou pôr uma música e você emenda para dançar essas posições. Eu falei, esse meu filho é danado, hein? Ele já está tirando de mim o que ele está querendo. Então, ele pôs a música e eu comecei a misturar. Que eu estava assim, embraçado e tal, e ele falando assim, agora bem devagar, depois bem rápido. Usa o movimento mais rápido que você puder. Depois que ele fazia isso tudo comigo, eu falei assim, agora já está a coreografia pronta, né? Engraçadinho. Até eu faço isso. E aí você já
fez comigo. Olha, você sabe de uma coisa? Quando eu falei para ele, Rainer, mas não é assim, meu filho, você está me provocando. E ele falou, é isso mesmo. Acho que a Já é uma grande criadora no sentido de ensinar as pessoas a existirem. Talvez ela seja uma criadora dessa generosidade. Talvez não, acho que ela é uma criadora. E ele adorou e ficou sendo aquela coreografia que eu tinha brincado. Então, ele é danadinho, ele fez de mim e aproveitou o conhecimento de ver como é que eu ia fazer. E acabou sendo, olha, até que muito estranho para muita gente, porque Rainer pegou um negócio de cabelo, esse secador de cabelo, e fez a coreografia com a pessoa dançando. E a coreografia, ela dançava e, ao mesmo tempo, o som. Então, ele era ousado, muito ousado. Ele fazia coisas interessantes. É claro que o povo não estava acostumado com as loucuras, né? Mas ele sempre fazia as coreografias, as coisas dele, muita coisa interessante, muita... além. Na mesma hora falou assim, olha, já sabe uma coisa, eu quero abrir a minha escola. Ele falou, coroa, eu e você não damos para trabalhar junto não, sabe por quê? Porque eu sou apressado mesmo e interessante. Morreu jovem, ele que devia saber, né? Rainer também não suportava a ausência do Klaus, sabia? Esses 3 anos, ele não suportou. Era uma amizade deles dois muito profunda, muito profunda. Depois que Rainer morreu, e Rainer e Klaus, aí foi um ímpeto, sabe, aquela coisa que te dá, ou você sucumbe, ou você vai em frente. Eu fui para a prefeitura e vi que tinha 3 ou 4 citações assim, bailarino, balé para o corpo de baile, balé para conhecimento tal. E o outro foi recuperação motora e terapia através da dança. Quando falou terapia através da dança, eu falei, é aqui que eu vou começar. Eu resolvi abrir porque eu já queria elaborar algo da deficiência e da diferença. Vou ter coragem, vou ver o que eu faço e comecei a abrir essa chance e comecei a pesquisar, mas eu já tinha pesquisado com uma pessoa terapeuta, que era grande terapeuta, que cismou que eu era capacitada de fazer alguma coisa com ela. E não é que ali eu trabalhei com ela uns 2 a 3 anos. Ela sozinha, ela é muito inteligente, mas ela era já com um problema muito sério, vivia em cadeira de roda, e ela ia para a minha escola, essa escola onde eu abri com a Tereza, e aí toda vez eu e a secretária tirávamos ela da cadeira, punha ou na cama ou no chão e trabalhava com ela. E cada vez ela se sentia melhor. Não me pergunta por quê. Porque você vê uma coisa e vai estudando. E com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, e eu fui fazendo isso. Aí eu comecei a brincar com ela assim. Entrava uma surda, eu falei, tudo bem, vamos lá.
vamos trabalhar, ouça a minha boca. E eu falava com ela, e misturava com os que tinham, qualquer não tinha nada. Então, eu falava com os que não tinham nada. Eu dava aula de curso livre, ali não era para formação nenhuma, era para fazer um trabalho corporal e alegria do povo. Então, e aí eu comecei a fazer isso na minha escola. Dar assim, pegar um anão, o anão ficava danado da vida, mas eu falei, você não me escolheu, o seu terapeuta mandou ser para mim. Então, vamos lá trabalhar. Para de reclamar e vamos trabalhar. E com isso, eu fui numa sala de aula, eu punha diversas pessoas, ainda chamava os pseudos normais e falava assim, me ajudem, me ajudem. Se você não me ajudar, esse daí pode cair, pode machucar, você presta atenção em você e nele. Aí, olha, aí meu interesse foi muito grande. Hoje, graças a Deus, tem no Sara, lá mandei primeiro, através de uma aluna, essa menina estava fazendo a recuperação motora. Aí, quando ela acabou a recuperação, que ela ia embora para a terra dela, lá em Brasília, ela perguntou, Angel, o que você acha de eu ir no Sara? Eu falei, maravilha, minha filha. Olha, eu dou por minha conta, mas se você quiser, vai ser muito importante para mim e para você também. Então, você é uma pessoa que está fazendo e que gosta dessa área e que eu tinha já dado e ela tinha se interessado. Então, ela falou, vou lá, Angel. Foi, levou tudo que ela pôde dar, o interesse dela era muito grande a respeito de um conhecimento do outro e da deficiência. Então eu falei, vai lá e pede para trabalhar. Ela falou, eu queria trabalhar primeiro com o pessoal auxiliar. Isso mesmo. Bom, ele aceitou. Como ele já conhecia o pai dela, aceitou. E com isso ela falou, Angel, agora pronto, esse ano passou. O que você acha de eu pôr para trabalhar com paciente? Falei, melhor ainda, vamos lá. Você precisa ter coragem no que você fez aqui e no que vai fazer. Então, ela virou para mim e falou assim, olha, Angel, ele aceitou. Eu falei, então manda brasa, vamos embora. Agora, quando ele gostou do trabalho, o que ele fez? Ele falou, onde você estuda? Onde você estudou? Aí ela falou, estudei lá na escola tal, e ele resolveu fazer um concurso. E que? Aí ela falou, Angel, prepara 10 meninas, prepara 10 alunos aí que você queira e que gosta. Eu falei, então tá bem, eu vou pôr o pessoal, dei a mão para eles e falei, vocês já fizeram a recuperação motora, terapia através da dança. Então, agora eu dou a mão e falo com vocês. Firmes como rocha o pé, na mão delicado como flor. E acabou, só assim. E quando tocar no outro, cuidado, hein? Não aperte. Vê até onde você pode chegar. Você já aprendeu isso comigo. Aí, você sabe o que eles fizeram? De 10 passaram 7. Porque eu já tinha falado uma coisa. Olha, não exibe, não mostra o que você não sabe. Você já estudou anatomia aqui muito comigo. Já estudou tudo que eu pude dar. Você sabe, o corpo tem memória. Ele guardou tudo que você fez. E quando você pensa que não sabe, aí é que você vai mostrar. Meus alunos sabem que é assim mesmo, que está tudo escrito. Está tudo no corpo dele. Não é na memória, é no corpo. Então, se o corpo está recebendo uma pergunta sem a resposta que o outro está pensando, ele está conectando, trazendo para o corpo, trazendo para o corpo. E a maioria ali não é para brincar, que eu não gosto de brincadeira quando está trabalhando. Então, deu certo. Então,
Eu gosto de trabalhar com eles. Faço um trabalho também, às vezes, coletivo, com um, com outro, com outro, com outro. E eles se interessam, melhoram, e têm força e acreditam. Aí é bom. Corpo, quando você permite, quando você deseja, quando você acredita e quando você dá uma pitadinha de amor àquele corpo, ele te dá uma belíssima resposta. Olha, dançar, sabe o quê? Quando eu estou num palco, eu sou Angel de verdade. Quando eu estou fora do palco, eu existo, só isso. Eu gosto de dançar porque lá eu sou uma pessoa, Maria Ângela Abrasiana e Angel Viana.